Olá, meu nome é Matheus Alves Pereira. Eu estou cursando o curso de licenciatura em matemática. Atualmente estou fazendo a disciplina de estágio supervisionado número 4, o último estágio, da nossa grade curricular. Estudo lá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, lá na cidade de Camusim. Estou estagiando na turma do primeiro ano C, da escola Olímpio Sampaio da Silva, onde tem um professor de matemática, Joaquim Farias. Essa escola eu já estudei lá, tenho o prazer novamente de retornar como estagiário agora para a regência, na turma do primeiro ano C. Uma turma excelente, de alunos que eu já conhecia antes, fiz o meu primeiro estágio, aliás, meu terceiro estágio, mas o primeiro do ensino médio nessa mesma turma, e fiz questão de retornar para a mesma, para que eu pudesse ter um parâmetro de como foi feito antes, lá no início do ano, e como está agora a aprendizagem no finalzinho deste ano, no final do primeiro. Nesta aula de hoje iremos falar sobre a função do segundo grau, que essa videoaula aqui será usada para a minha regência. Mais especificamente iremos falar sobre o gráfico da parábola, como age a parábola, como age o desenho de acordo com a função. Iniciando, iremos falar sobre os parâmetros das três letras, os três números representados pelas letras, geralmente pela letra A, B e C. E iremos ver os efeitos dos parâmetros da letra A, B e C na parábola que representa a função quadrática fx igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Iniciando, iremos falar sobre o parâmetro A, a letrinha A, que é a primeira letra a aparecer na função. O que ela acontece, dependendo do número que vier nela, o que acontece com o desenho da parábola. Está aqui ela em vermelho. Vamos ver. A letra A sendo maior do que zero, a concavidade da curva, da parábola, será para cima. Vemos aqui o exemplo. Observem que a curva está feita com forma de um U, voltada para cima. Quando ela for maior do que zero, será voltada para cima. Agora, quando a letra A for menor do que zero, a concavidade, a curva da parábola, será voltada para baixo, como vocês podem observar aqui no exemplo deste desenho dessa parábola. Ou seja, apenas olhando a função, apenas olhando a letrinha A, se for positivo ou um número negativo, você já terá noção de como será o desenho da parábola, se é voltado para cima ou se é voltado para baixo. Com isso, iremos para o segundo, que é a letra B. Iremos ver quais são os parâmetros de acordo com a letrinha B, que é a segunda a apresentar, que está aqui ela na função quadrática, acompanhando o x, que é o segundo elemento aqui agora. Vamos lá. Tem três possibilidades. Ela pode ser maior do que zero, menor do que zero e igual a zero. Lembrando que a letrinha A só pode ser maior ou menor que zero. Se for igual a zero, não é função de segundo grau. Tá? Isso é um ponto importante. Continuando. Letrinha B. Se B for maior do que zero, se o número que é representado pela essa letra B for maior do que zero, a parábola cruza o eixo Y, que é o eixo da vertical, no ramo crescente. Ou seja, o movimento da parábola, independente se for para baixo ou para cima, ela será de forma crescente. Vamos observar os dois exemplos aqui. Como vocês podem ver, o primeiro exemplo é a concavidade voltada para baixo e o segundo para cima. Observem que ela cruza o eixo Y no ramo crescente. A mesma coisa acontece nessa segunda parábola aqui, que está encontrando o eixo Y de uma forma crescente. Agora, quando a letra B for menor do que zero, a parábola cruza o eixo Y no ramo decrescente, ou seja, caindo. É o contrário da quando for maior do que zero, que é crescendo. Vamos olhar aqui os dois exemplos que eu trouxe. A mesma coisa, concavidade para baixo e para cima. Mas quando ela corta o eixo Y, ela está decaindo. Independente da função, se é para cima ou para baixo, a concavidade. Ou seja, quando for maior do que zero, ela corta o eixo Y crescendo. Quando for menor do que zero, corta o eixo Y decrescendo. E agora, quando for igual? Quando B for igual a zero, a parábola cruza o eixo Y no vértice. Ou seja, na parte onde ela faz a curva e volta para cima.
ou faz a curva e volta para baixo, dependendo da função. Ou seja, a forma reta, digamos assim, para poder ficar mais fácil de entender. Observe os dois exemplos. Ó. Ela corta o eixo Y bem em cima na hora que está fazendo a curva. Ou seja, ela não está nem crescendo e nem decrescendo. Ela está estável com o momento para cair. Aqui, ela está descendo. Quando corta o eixo Y, ela volta novamente para cima. Ou seja, ela corta bem na parte estável. Pronto. Quando B for maior do que zero, ela corta o eixo Y crescendo. Quando for menor do que zero, corta o eixo Y, o eixo da vertical, decrescendo. E quando for igual a zero, será o vértice, será o ponto ápice da curva, né, da parábola. Continuando agora para o terceiro, que é a letrinha C, né, o número representado pela letra C, que é o fator isolado da função. Vamos observar ele bem assim na função, letrinha C. O parâmetro da letra C é o seguinte, também ele pode ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero. A letra C é nada mais nada menos do que o ponto de encontro da parábola no eixo Y. No eixo Y. Isso quer dizer o quê? Quando for maior do que zero, ela vai encontrar o eixo Y no lado positivo. Observe que aqui, ó, C igual a 3. Enquanto o eixo Y do lado positivo. Quando for menor do que zero, óbvio, vai encontrar um exemplo aqui, que é C igual a menos 2, e vai encontrar no eixo Y do lado negativo. E quando for igual a zero, ela nada mais nada menos do que vai encontrar o eixo Y do lado no ponto zero, na origem, digamos assim. Ou seja, então é muito simples. Quando você observar uma função e ver o número, né, ver a letra A, a letra B, a letra C, ou há pelo menos duas delas, você conseguirá ter uma visão de como será o desenho da parábola. A letra C, que é esta vez, é nada mais nada menos do que o ponto de encontro da parábola no eixo Y. A letra B é o encontro da parábola no eixo Y, se ela está crescendo, decrescendo ou no vértice. E o ponto A, deixa eu voltar aqui, e o ponto A é saber se o desenho vai ser com concavidade para cima ou para baixo. Continuando agora, agora para a resolução de uma função para saber realmente os dados, né, da parábola. Como fazer o desenho. Agora, a interseção com o eixo X. Estávamos falando com o eixo Y na B e na C. Agora iremos falar sobre a interseção com o eixo X, que são os zeros, né? São os encontros da parábola nos eixos X. Pode haver dois encontros, apenas um encontro ou nenhum encontro. Dependendo do valor do delta, né, que essa funçãozinha delta que é muito importante que vocês já devem conhecer e com certeza devem memorizar e saber que isso aqui cairá em muitas avaliações. Delta é igual a b ao quadrado mais a vezes aliás, menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Existem três possibilidades. Primeira delas, quando você resolver todas essas letrinhas aqui, observe que a letra B, A e C é da função lá, viu? Quando você resolver esse cálculo e o resultado for maior do que zero, terão duas raízes reais distintas. Ou seja, dentro dos números reais, essa função terá encontro em dois pontos no eixo X. No ponto X1 aqui e X2. Ou seja, essa parábola pode estar voltada para cima e encontrar o eixo Y, o eixo X, duas vezes. Ou ela pode estar voltada para baixo e encontrar o eixo X duas vezes, como por exemplo mostra o exemplo aí de concavidade para cima. Mas, segundo exemplo, se o delta, o valor do delta, depois de resolver a equaçãozinha dela aqui, for igual a zero, duas raízes reais e iguais. Ou seja, tem duas raízes. Só que aqui na primeira eram duas raízes, dois pontos, só que dois pontos diferentes. Aqui, por exemplo, poderia ser o valor 1, e o valor 3 aqui. No caso, quando o delta for igual a zero, terá duas raízes, dois números. Só que os dois números são os mesmos. Ou seja, são iguais. Bom, continuando, né? Eu estava falando sobre o segundo parâmetro, onde delta fosse igual a zero, né? Seriam duas raízes reais, só que iguais. Ou seja, raiz dupla, né? Ela seria o mesmo valor. Eu tinha falado que, né, quando o delta fosse maior do que zero,
teria duas raízes, né? Poderia ser dois valores diferentes, duas raízes diferentes. Mas quando o delta for igual a zero, terá a mesma raiz, ou seja, esses dois números aqui são iguais, são os mesmos. Mas quando o delta for menor do que zero, né, não vai ter nenhuma raiz real, parte para os números complexos. Neste caso, ela não vai encostar no eixo x. Nesse exemplo aqui, tendo concavidade para cima. Mas se for concavidade para baixo, seria aqui embaixo, né, do eixo x, mas ela não iria encostar. Ou seja, ela não teria nenhuma raiz sobre o eixo x. Né? Então isso aqui basicamente é o conteúdo, né, do gráfico da parábola, né, como é que age, como é que podemos identificar o desenho da parábola a partir da função. Né, que por último agora, né, falamos sobre o valor do delta, né, que são o encontro com o eixo x, né, que pode ter dois encontros, um encontro apenas com duas raízes duplas mais iguais, ou pode nem se encostar no eixo x, dando uma revisada aqui. Dando o parâmetro letra C, né, é o ponto onde encontra o eixo y, né, que pode ser do lado positivo do eixo y e do lado negativo, ou no zero, na origem, que são os três valores, né, sendo maior, menor ou igual a zero. O parâmetro da letra B justamente é o mesmo ponto do encontro y, né, do vértice do eixo y, só que se for maior do que zero, está encontrando de forma crescente. Se for menor do que zero, a letra B será o encontro no eixo y de forma decrescente. E se for igual a zero, será na parábola, justamente no momento não está nem crescendo e nem decrescendo. No momento parado, como se pode ver aqui nos dois exemplos, e ela volta para seu desenho normal da parábola. Agora falando sobre a letra A. Dependendo do valor da letra A, sendo maior que ou menor que do que zero, você terá o desenho da concavidade. Será para cima, se for maior do que zero, e se a letra A for menor do que zero, será voltado para baixo. Então, tendo uma visão dessas três letras, letra A, B e C, que são números, mas representados por letras, você terá um desenho de como será a sua parábola. E o delta será o encontro no eixo x, tendo duas raízes, apenas uma sendo igual, mesmo número, duas raízes mais iguais, ou nenhum encontro. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.